Olá, hoje vamos apresentar nossas páginas, onde usamos as linguagens HTML e CSS. Vou começar apresentando o início de todas as páginas, onde iniciamos o documento com a tag doctitle, que indica sua linguagem, sendo ela HTML. Definimos o idioma com a tag lang, indicando o português do Brasil. Abrimos o head e definimos o título da página, Quinto DS, com a tag title. Fechamos logo após. Colocamos o título de codificação do arquivo pela tag metachar7, sendo ela UTF-8, o que significa que ela aceitará diversos caracteres de diversos idiomas. E logo em seguida, associamos nosso arquivo com o documento CSS. Rel significa a relação que estabelecerá com esse documento, sendo ele stylesheet, que significa folha de estilos. O typo é o texto /CSS e o href é o endereço do link, sendo ele formatação.css. Fechamos o read. Abrimos o body e criamos a primeira div, chamada menu, que foi editada no documento CSS. Dentro dela temos uma subdiv, denominada logo, onde temos uma imagem, ambos formatados no documento CSS. Criamos outra subdiv, com o mesmo estilo que a anterior, e dentro dela colocamos uma tabela, utilizando a tag table, com 4 células, contendo nelas 2 tags diferentes. O th, que faz a linha, e o href, que permite a utilização de hiperlinks. Fechamos todas as tags. Já no CSS, na imagem utilizamos a tag margin_left, com 100 pixels para ficar a 100 pixels ao lado esquerdo das páginas. Na tabela, usamos border collapse, usado para ajustar a borda da tabela. Width 50%, para definir a largura. Margin height, 100 pixels, para ficar a 100 pixels à direita. Height 40 pixels, para definir a altura. Backgrounding, para definir a cor do fundo. Border solid white, para definir o tamanho e a cor da borda da tabela. Margin top, para que tenha espaço de 80 pixels acima. Font size, para definir o tamanho da fonte. Font family, Times New Roman, que é a família da fonte. Line height, para a altura da linha. Padding, para o preenchimento. E no body, usamos o backgrounding para definir a cor de fundo de todas as páginas. Usamos o text decoration para tornar o texto sublinhado. E este é o resultado do início de todas as páginas. Essa foi a cor utilizada no fundo, a tabela e o logo. Após a estrutura padrão inicial, pulamos uma linha horizontal na página utilizando a tag hr, pulamos uma linha com a tag br, colocamos uma imagem formatada no CSS, sendo seu endereço ods51.png, pulamos uma linha com a tag br, colocamos um parágrafo justificado, que foi formatado no CSS e seu conteúdo em texto. Pulamos 2 linhas com a tag br, colocamos um hiperlink dentro de uma imagem, utilizando para o hiperlink a tag ahref, colocando o site da ONU, e target blend, que significa que poderíamos ir para este hiperlink para ser redirecionados para outra página, mas sem sair da nossa atual. Ela, numa imagem que foi formatada no CSS, tinha como endereço ods5.png. Fechamos o hiperlink. Logo após, utilizamos a tag center, colocando um texto acima, e a fechamos. Pulamos 2 linhas com a tag br, colocamos mais um parágrafo justificado, e quando queríamos ressaltar alguma coisa neste, utilizávamos a tag b, que significava negrito. Após isso, pulamos mais 2 linhas com as tags br, adicionamos embaixo uma imagem alinhada para a esquerda, e que tinha como endereço educar.jpg. Mais um parágrafo justificado, com mais conteúdo em texto e negrito em algumas partes. E logo após isso, pulamos 2 linhas com as tags br, centralizamos uma imagem, e logo após isso, fechamos isso daí. Adicionamos mais uma linha horizontal com a tag hr, pulamos linha com a tag br, centralizamos um parágrafo, e por fim fechamos um desenvolvimento, ou seja, o body, e por fim o documento em si, que seria HTML. Na página index foram utilizadas 2 formatações no desenvolvimento, ou seja, head.
A primeira foi para centralizar as imagens, sendo a classe denominada ODS5. Os textos em azul e seus posteriores são as condições. Display como block faz com que o elemento HTML seja renderizado como bloco. Margin left e right sendo alto torna a imagem centralizada. A última formatação foi na tag P ou parágrafo, torna sua fonte Times New Roman e seu tamanho com font size 25p. Falando um pouco do meu site, tenho dois grandes containers, o primeiro chamado frase e o segundo chamado frase 2. O primeiro comporta o título e o segundo o subtítulo. O meu site não tem uma estrutura complexa. Eu apenas criei um grande container chamado estatísticas que comporta os subcontainers estatísticas 2 e 3. No container frase, adotei 70% de largura e 90 unidades de pixel de altura. Como margem, adotei os valores 10 unidades de pixel, 70 unidades de pixel, 0 unidades de pixel e 200 unidades de pixel. Ainda não sei mexer bem nesse comando, porém me esforcei para adotar uma margem bonita e centralizada. Coloquei o display de tabela, alinhei o texto no centro e coloquei uma cor rosa bebê no fundo. Como esse era o meu título, o grupo decidiu adotar um tamanho e fonte bem chamativos. O que para o meu site, o tamanho 55 unidades de pixel, a fonte Franklin.heavy e esse código de contorno que achamos em um site da internet, atenderam bem ao pedido. Deixei o tamanho da linha em 45 unidades de pixel e o preenchimento em 10 unidades de pixel, para o título ter bastante espaço e gerar um conforto aos olhos. No container frase 2, adotei 94% de largura e 85 unidades de pixel de altura. Como margem, adotei os valores 20 unidades de pixel, 50 unidades de pixel, 20 unidades de pixel e 30 unidades de pixel, para dar espaço para o texto e ao mesmo tempo tomar um espaço legal no site. Coloquei o display de tabela e alinhei o texto no centro, assim como no primeiro container. Como esse era o subtítulo, meu grupo decidiu adotar algo grandioso, mas nada que roubasse a atenção do título. O que para o meu site, o tamanho 45 unidades de pixel, a fonte Franklin.heavy e o espaçamento de letras de 1 unidade de pixel atenderam bem ao pedido. Deixei o tamanho da linha em 40 unidades de pixel e o preenchimento em 10 unidades de pixel, para o subtítulo tomar bastante a página, mas apenas ser um realce ao título. No container estatísticas, adotei 100% de largura e 175 unidades de pixel de altura. Como margem, adotei os valores 0 unidades de pixel para todos os cantos. Para dar espaço para o texto e para a imagem, coloquei um display flexível e um preenchimento de 5 unidades de pixel. No container estatísticas 2, adotei 100% de largura e 175 unidades de pixel de altura, assim como no container estatísticas. Como margem, adotei os valores 100 unidades de pixel, 100, 70 unidades de pixel, 10 unidades de pixel e 0 unidades de pixel. Coloquei o display de tabela e, como esse era um texto, meu grupo decidiu colocar algo mais limpo para não irritar ao leitor. O que, para o meu site, o tamanho 50 unidades de pixel, a fonte Times New Roman e o espaçamento de letras 2 unidades de pixel caiu direitinho. Deixei o tamanho da linha em 35 unidades de pixel e o preenchimento em 5 unidades de pixel, para ficar algo leve e ao mesmo tempo bonito para o site. No container Estatísticas 3, adotei 30% de largura e 230 de unidades de pixel de altura. Como margem, adotei os valores 30 unidades de pixel para a esquerda e 100 unidades de pixel para a direita, para que as imagens fiquem junto ao texto, mas separadas para não gerar desconforto. Coloquei o display de tabela e assim finalizo o site Estatísticas, que procurei fazer um trabalho simples, mas acima de tudo bem feito. Como todas as páginas têm a mesma estrutura inicial, vou começar a partir da primeira div. Abrimos uma div denominada Primeiro. Essa div será responsável pelo primeiro título, Projeto de Mulheres na Informática, que está em H3. Fechamos a div e abrimos a próxima, que é denominada Segundo. Logo após de seu conteúdo, ela também é fechada. Colocamos uma imagem. Colocamos uma imagem localizando a mesma no centro. E em seguida, abrimos outra div denominada Terceiro. Colocamos em H3 outro título e fechamos a div em seguida. Abrimos o container Segundo 4 e um subcontainer Segundo/2. Abaixo temos o conteúdo. Em seguida, fechamos a div. Abrimos Segundo 3, uma div onde colocaremos a imagem. Fechamos as duas divs e abrimos novamente div terceiro. Em seguida, colocamos o título em H3, fechamos a div, abrimos outra div Segundo 4 e o subcontainer Segundo/2. Em seguida, temos o conteúdo e fechamos a div. Abrimos novamente div Segundo 4 e o subcontainer div Segundo/2. Colocamos o conteúdo, fechamos div. Colocamos div class segundo /3 para colocar a nossa imagem. Em seguida, fechamos div, body e HTML. Agora, falarei sobre o CSS, que é o responsável por personalizar a nossa página. Comecemos com o widget, que serve para localizar um container em um local específico. Test align, arrumar o posicionamento do texto. Height, a espessura do nosso container. O background color serve para dar uma cor ao nosso container. O display serve para um posicionamento mais específico. Escolhemos table por melhor adaptar-se em nossos computadores. WebKit Text Strokes Widget
faz o contorno em nossa fonte. Abaixo temos Color, que vai basicamente identificar a cor que queremos no contorno da nossa letra. Font Size é o tamanho da fonte. Font Family é o estilo da fonte, que no nosso caso é Franklin Gothic Heavy. Temos Lineate, que é basicamente o espaçamento da nossa linha. Padding e Margin servem para, juntamente com Widget e Age, ajustarem o posicionamento do nosso container. Muitas vezes não conseguimos colocar de uma forma específica e temos muita coisa para mudar. Então, são nesses dois elementos que temos que ajustar onde ele vai ficar posicionado. É basicamente sobre isso que se sucede todo o nosso CSS. Veja a seguir o resultado dessas páginas. Como todas as páginas têm a mesma estrutura inicial, vou começar falando a partir da primeira div. Abrimos div class história-2, dentro da mesma abrimos H2, História de Mulheres na Informática e fechamos H2. H2 é responsável por definir o tamanho do título. Em seguida, fechamos a div, abrimos 3 BRs para dar espaçamento entre o título principal e a introdução da página. Para a introdução, abrimos outra div, denominada História-3. Logo após a introdução, fechamos a div, abrimos 2 BRs para dar espaçamento. Abrimos a div class Mulheres e dentro dela inserimos H3, Ada Lovelace, fecha H3, esse é o título do primeiro texto. Fechamos a div, abrimos div class QEQ. Dentro da mesma, abrimos um subcontainer div class ter. Dentro deste, imagem cuja o endereço é adalovelace.jpg. Fechamos a div e depois fechamos a outra div. Abrimos 4 BRs para dar espaçamento entre os dois textos. Abrimos a div class Grace e dentro dela H3 Grace Hopper, fecha H3. Para determinar novamente o título do texto. Em seguida, fechamos esta div, abrimos a div class QEQ, abrimos um subcontainer, div class pp, dentro dessa div, imagem cujo o endereço é gracehopper.jpg. Fechamos a div class pp, abrimos a div class text, que comporta o texto apresentado na página. Logo após, fechamos a div e depois fechamos novamente a div class QEQ. Abrimos 2 BRs para dar espaçamento. Em seguida, criamos a div class ENIAC. Logo abaixo, em H3 Mulheres do ENIAC, que é o título desse texto. Fechamos a div, abrimos a div class QEQ. E, em seguida, uma subdiv class QEQ1. Abaixo da mesma, colocamos a imagem cuja o endereço seja eniac.jpg. Fechamos a div e abrimos outra div class QEQ-2. Essa div é responsável por armazenar o texto que está na página. Logo após, fechamos div e fechamos a outra div. Usamos BR para poder fazer um espaçamento entre os textos e depois outro BR para dar ainda mais espaçamento. Abrimos a div class Outras Mulheres -2. H3, Outras Mulheres que se destacam, fecha H3, que é o título deste texto. Fechamos a div, BR e BR novamente para dar o espaçamento entre o título e o texto. Abrimos um pré, que no caso é usado para representar um texto que é pré-formatado,
ou seja, os espaços em brancos são mantidos no texto da mesma forma que ele foi digitado. Em seguida, abrimos outra div class outras mulheres, -3. Essa div é responsável por armazenar o texto que vai estar disponível na página. Logo após o término do texto, fechamos a div e fechamos pré. Aqui é determinado o fim do código da página. Agora vamos falar sobre o CSS, que é responsável por dar toda a formatação da página, cores, estilos e etc. A primeira formatação é referente à div História 3, na qual usamos o widget para definir a largura da área. Logo após, temos Text Align, que é usado para posicionar o texto. Neste caso, escolhemos Center. 8, para definir a espessura do container, nesse caso, 90 pixels. Background Color, usado para definir uma cor para o fundo do container. Display, para poder melhor localizar o container em meio à tela. Web Test Stroke Widget é a ferramenta que usamos para dar contorno às letras. Seguindo a mesma linha de raciocínio, abaixo temos Color, que define a cor que será o contorno. Font Size é responsável pelo tamanho da letra. Text Align é responsável pelo posicionamento do texto. Font Family é responsável pela fonte que estamos usando. Line é contorno. Font Size é responsável pelo tamanho da letra. Text Align é responsável pelo posicionamento do texto. Font Family é responsável pela fonte que estamos usando. Line 8 lida com a espessura das linhas. Padding e margem são juntamente utilizados para especificar ainda mais a localização de cada container em meio à página. Para obtermos uma melhor harmonização de todas as páginas, usamos as mesmas cores, fontes, tamanhos e etc. A formatação citada aqui se repete em todo o resto do CSS. Por fim, este foi o resultado do código. Obrigada pela atenção.